Você já percebeu que algumas cores parecem ter sido feitas para você? Você coloca uma blusa e a sua pele parece mais iluminada, os olhos têm mais vida, aquelas olheiras, aquelas manchas, nossa, nem parecem tanto. Você se olha no espelho e pensa, essa cor ficou boa em mim, não é? Mas por que isso acontece? E por que existem outras cores que, mesmo sendo lindas, parecem que te deixam mais apagada, mais envelhecida, mais cansada? E é exatamente isso que a coloração pessoal busca entender. Se você não me conhece, eu sou a Flávia, sou terapeuta Ayurveda, consultora de imagem, design de interiores especializada em Feng Shui. Eu acredito que a forma como você vive, a sua imagem e o ambiente que você mora influenciam diretamente a sua saúde e as suas emoções. Eu compartilho aqui conteúdos que ajudam você a se entender, a controlar suas emoções e a ter uma vida mais feliz. Então, o que é a coloração pessoal e para que ela serve? A coloração pessoal, ela vai estudar a relação entre as cores e as suas características naturais. Quando a gente coloca uma cor perto do nosso rosto, ela pode criar harmonia com a nossa pele, com nossos olhos, com o nosso cabelo, ou exatamente o contrário. Pode destacar os olhos, trazer mais vida, uma melhor aparência para você, ou pode fazer exatamente o contrário, te deixar mais cansada, com mais olheiras, as manchas, evidenciando rugas. E é exatamente por isso que eu acredito que a coloração pessoal ela é muito mais do que moda, descobrir sua cartela, ficar bonita. Para mim, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, para você se conhecer. Ela ajuda você a entender o que fica bem em você, o que valoriza, quais são os seus traços que devem ser valorizados e o que não te valoriza. Quais são os tons que foram feitos para você e os tons que talvez não foram tão feitos para você. E como usar cada cor. Não é uma regra, uma proibição, só posso usar isso ou não posso usar isso. E sim você entender o efeito de cada cor em você e como usá-la da melhor maneira para tirar o melhor de você, para acessar a sua melhor versão. Essa cor aqui eu consigo usar sem nada, porque ela naturalmente me traz viço, me traz luz. E essa cor eu já sei que ela deixa minha cara mais apática, com mais olheiras. Então se eu quero usar ela, talvez aqui eu preciso de uma maquiagem para equilibrar, para eu trazer uma harmonia e trazer a minha melhor versão com essa cor. Então é mais uma ferramenta para você entender o que usar, como usar, do que o que pode e o que não pode. E também entender o que essa cor traz de comunicação. O que eu comunico quando eu coloco essa cor? Tem cor que comunica peso, tem cor que comunica como se aquilo não fosse parte de você. E tem cor que comunica brilho, que comunica confiança, comunica luz, mas não é a cor que comunica, é a cor em você. Por isso que não é uma regra, por isso que é autoconhecimento. É você se conhecer, entender o efeito de cada cor em você, que é diferente em cada um. Para mim, beleza é conhecimento, não é sorte. É você se conhecer, é autoconhecimento. E como que a gente descobre tudo isso, Flávia? Como é que faz? A primeira coisa que a gente olha na coloração pessoal é a temperatura. Aqui a gente está falando do subtom da sua pele. Ele pode apresentar características mais quentes, frias, neutras, tem pele que tem um subtom oliva. É diferente da cor que você enxerga na superfície da pele. Quando uma cor está alinhada ao subtom da sua pele, ela tende a criar mais harmonia. É como se aquilo fizesse parte de você e não um ser estranho. E quando não tá, ela deixa você mais amarelada, mais apagada, avermelhada ou acinzentada. Por isso que não é só você olhar para a pessoa e falar, ela tem tons claros, então ela fica bem com tons claros. Não necessariamente. Tem que gerar, a cor e a sua pele precisam gerar harmonia. Elas precisam se falar, se comunicar. Quando não há comunicação, a gente fala que gera ruído na imagem. E aí você não acessa a sua melhor versão. E aí depois da temperatura, eu gosto de analisar os metais. Eu, Flávia, eu gosto de ver metais separado da temperatura. Eu já fiz coloração pessoal com algumas profissionais que, uma vez que a sua temperatura é fria, por exemplo, o seu metal então automaticamente é o prata. Se sua temperatura é quente, o seu metal então é o dourado. E não necessariamente. Então eu gosto de olhar separado. Então depois da parte da temperatura, eu faço análise dos metais. A gente olha prata,
prata envelhecido, dourado, dourado envelhecido, rosé e champanhe. Porque não necessariamente você é um frio que o prata é o melhor. Às vezes você descobre que o melhor para você é o prata envelhecido. É um champanhe, que é um tom mais neutro. O champanhe ele é um neutro puxado um pouquinho para o quente. O rosé é um neutro puxado um pouquinho para o frio. Tem gente que fica melhor com dourado envelhecido e prata envelhecido. Tem gente que vai mais para os extremos, que é ou dourado ou o prateado mesmo, puro. E tem gente que fica no meio, entre um rosé, um champanhe, independente se você é quente ou fria, né? Quando a gente fala da temperatura do subtom. Por isso que eu gosto de olhar de forma separada os metais. Depois a gente analisa o contraste. O que é o contraste, Flávia? Eu recebo muito essa pergunta quando eu estou fazendo análise. O contraste é a diferença de profundidade dos tons do seu rosto. Então a gente olha sua pele, o seu olho, sobrancelha e cabelo. Qual entre o mais claro e o mais escuro, qual é a diferença de tonalidade que a gente tem aqui, da profundidade das cores? Quanto maior a diferença, né, quanto mais, talvez uma pele clara e um cabelo escuro, maior o contraste, um alto contraste aí você pode ter. Quanto menor essa diferença, um cabelo bem clarinho, um olho clarinho, uma sobrancelha clarinha, uma pele clarinha, fica tudo mais ou menos no mesmo tom, baixo contraste. Então não tem uma grande diferença de tonalidades. E agora, por que isso importa, Flávia? Importa porque a roupa também cria um contraste em você. Então imagina uma pessoa que tem baixo contraste, que é toda clarinha, e coloca uma roupa de uma cor de alto contraste. Essa roupa, essa cor, ela vai simplesmente apagar essa pessoa. Você vai olhar para a pessoa, você só vai ver a cor, você não vai ver a pessoa, porque você está colocando um alto contraste em cima dela. E ela não tem naturalmente um contraste que consiga chegar junto, né, para competir junto. Então ela é apagada. A roupa basicamente ela engole a pessoa. Isso é muito comum e a gente acaba ouvindo às vezes muitos elogios por causa disso, mas não são elogios bons. Nossa, que linda que essa blusa ficou em você, que linda essa cor ficou em você. Mas pensa que a pessoa está falando da blusa, da cor, não de você especificamente, porque ela está vendo a blusa, não está vendo você. Muitas vezes a roupa ela chega antes da gente. E isso não traz harmonia, isso traz ruído. A cor pode ser linda, a roupa pode ser linda. Muitas vezes atores, atrizes, elas usam cores exatamente que não são da sua harmonia para evidenciar roupa, porque eles precisam fazer, né, uma propaganda daquele vestido, daquela marca num tapete vermelho. Mas quando a gente está falando de coloração pessoal, a gente está focando em harmonia. O foco é você, é o seu rosto. Você tem que ser o primeiro plano, não a roupa. Quando a pessoa olha para você, ela tem que olhar você, o seu rosto primeiro, e não puxar para a roupa, porque aí você fica apagada. Eu falo que é como se fosse um Gasparzinho, a roupa anda sozinha, a pessoa nem existe. Eu falo assim. Então, por isso que o contraste é tão importante. Você entender o seu contraste, você entende a tonalidade, né, o tipo de cor que fica bem harmônico em você. Então, se você é um baixo contraste e usa um alto contraste, a roupa te engole. Se você é um alto contraste e usa cores de baixo contraste, você fica apagada, falta algo, sabe? É como se você ficasse sem sal, meio apática. E é aí que a gente orna. É você conhecer as características das cores que melhor se alinham com você. Porque os dois, eles precisam se complementar. A roupa, a cor, ela vem para te deixar mais bonita, não para te apagar. Tá bom? Depois, a gente olha as características da cor. A gente chama de dimensão. Qual é a dimensão da cor, né, que fica boa em você? Nós temos 4 tipos de dimensões. Ela pode ser clara, essa cor pode ser profunda, essa cor pode ser brilhante ou essa cor pode ser opaca. Tem qual é a diferença, né? O que é uma, o que é outra? Eu vou explicar para vocês. A cor brilhante é uma cor mais pura. Então ela brilha, ela tem luz, ela tem intensidade, ela tem vivacidade. É a cor na sua pureza, forte. Essa é a cor brilhante. Aí vamos pensar, a gente pega esse brilhante e coloca um pouquinho de branco ali. Apaga essa cor, deixa ela mais clara. Essa é a dimensão clara. É quando a gente mistura um pouquinho de branco nessa cor pura. Ela, né, abre um pouco, mas fica mais clara. Ou então a gente pode misturar nessa cor um pouquinho de cinza. Ela fica
opaca, é a dimensão mais opaca, a dimensão suave. Ou então a gente pode misturar um pouquinho de preto nessa cor. Aí você vai para a dimensão profunda. Então essas são as 4 dimensões que você tem: brilhante, clara, suave ou opaca e profunda. Qual fica melhor em você? Qual traz mais harmonia para o seu tom de pele, para a sua beleza? E aí a gente já começa a misturar um pouco os conceitos. Por exemplo, uma cor brilhante, ela é de alto contraste. Uma cor mais opaca, mais clara, a gente já olha, ela já é uma cor de médio a baixo contraste. Então a gente vai começar a juntar as pecinhas aqui. E é por isso que depois, no final, a gente olha a sua cartela. Todo mundo quer saber qual é a minha cartela de cores. Eu trabalho com o método sazonal expandido, que são 12 cartelas, né? 3 para cada estação. Como que a gente descobre qual que é a nossa cartela? A gente olhou temperatura, a gente olhou contraste, a gente olhou a dimensão, certo? E é juntando essas informações que a gente começa a chegar em qual é a sua cartela. Então, por exemplo, você é um inverno brilhante. O inverno é frio, brilhante, alto contraste e a dimensão brilhante que a gente viu. Ah não, eu sou uma primavera clara. Primavera clara, primavera quente, claro, dimensão clara, médio a baixo contraste. É assim que a gente descobre a sua cartela. Mas mais do que saber qual é a sua cartela, eu quero que vocês entendam. Não é legal, essa é a minha cartela, lá eu só posso usar as cores da minha cartela. Eu sempre gosto de fazer todas essas fases para que as minhas clientes entendam a característica da cor. Um exemplo meu, por exemplo, eu sou um inverno profundo, mas eu também vou muito bem com verão suave. Então, na verdade, eu sou meio termo, eu seria, na verdade, um verão profundo, vamos dizer assim, né? A parte mais escura ali do verão com a parte mais clara do inverno profundo. Entre esses dois são as cores que ficam melhores em mim. Porque lembra, cada ser humano é único. Nós somos diferentes, então não dá também para você se encaixar exatamente numa cartela. E é por isso que eu gosto de ensinar para as minhas clientes as características. Você conseguir olhar uma cor, entender as características dela e saber se ela é boa ou não para você. Ah, essa cor é opaca e ela é fria, então ela é boa para mim, de médio contraste, de alto contraste ou de baixo contraste. Você não entendendo isso, eu chamo de liberdade. Você conseguir saber o que é melhor para você e talvez como usar uma cor que não seja a melhor para você ou evitar aquela que realmente não é tão boa para você. Então, eu sempre falo, a gente divide as cores em 3 grupos. As que ficam bem, as melhores, que traz a nossa melhor versão, não precisa de maquiagem nenhuma, que você sai linda. As que ficam bem é você que precisa de uma make, talvez para dar um up e trazer harmonia. E as que não, é melhor evitar, sabe? Mas se for usar, você sabe como usar. Talvez tenha que forçar ali uma maquiagem bem feita para não ficar tão totalmente apagada. Então a gente tem inverno brilhante, inverno profundo, inverno frio. Temos verão suave, verão claro, verão frio. Na parte quente, nós temos primavera clara, primavera brilhante, primavera quente, ou outono quente, outono profundo e outono suave. Essas são as 12 cartelas, mas não se prendam a ela. Entenda as características das suas cores e aí você vai saber jogar entre as cartelas também. Que nem eu falei pra vocês, eu fico no meio a meio ali entre duas. E aí, Flávia, acabou? Não, não acabou. Depois de descobrir a nossa cartela, eu gosto de fazer 2 análises que para mim é indispensável, que é a análise do preto e a análise do branco. Qual é o seu preto? Eu também não gosto, se minha cartela é essa, então naturalmente o meu preto é esse, porque tá na minha cartela, não tá na minha cartela. Eu gosto de olhar, vamos testar qual é o seu preto. Qual é o efeito de cada tipo de preto em você para que você saiba, para que você tenha esse conhecimento do que acontece em cada cor perto do seu rosto. Então, quais são os tipos de preto? A gente tem o preto puro, nós temos o azul marinho, nós temos o marrom escuro e nós temos o cinza escuro. Então, não necessariamente eu sou um verão suave, então o meu preto é o cinza e o azul. Eu gosto de olhar sempre e toda vez que eu faço isso a gente tem surpresas. E eu quero falar uma coisa para vocês sobre o preto puro.
Preto não é pretinho básico, preto não é uma cor universal. Na verdade, preto é uma cor de alto contraste. E são poucas pessoas, só as pessoas com alto contraste que normalmente suportam usar o preto, tá? Naturalmente, né, em sua harmonia. Eu vou ser muito sincera, a maioria das pessoas que eu vejo, o preto não fica bom. Não sem uma maquiagem, alguma coisa que consiga contrapor o alto contraste dele. Então ele é uma cor de alto contraste. Eu tenho uma amiga que o preto fica lindo. Eu tenho uma outra que o preto não fica bom. E é assim por diante. Por isso que eu falo autoconhecimento. Mas não é que também que você não possa usar. Saiba usar. Então preto, a gente tem preto, azul marinho, cinza escuro e marrom escuro. Qual é o seu preto? Qual é o tom escuro que fica melhor em você? Que mais vai te evidenciar e aquele que menos vai trazer harmonia para você. E a mesma coisa no branco, eu gosto de olhar separado. Qual é o seu branco? A gente tem um branco puro. O branco puro, ele é alto contraste também. A gente tem um off-white, que ele é mais levinho. E a gente tem aquele beijinho claro, né, que tem um tomzinho quente ali. O cru, que a gente fala. Qual é o seu branco? Como que cada tipo de branco fica em você? Então, Flávia, qual é o objetivo de tudo isso? É você se conhecer, é você se entender, é você saber quem você é você saber onde está a sua melhor versão. Porque muitas vezes a gente simplesmente está trazendo a nossa pior versão e a gente nem sabe. É você saber o que você está comunicando para as pessoas, tá bom? É isso. É por isso que a coloração pessoal, ela importa. Esse é o valor dela. Eu acredito que ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Quem aí nunca teve uma autoestima baixa, né, se sentiu para baixo, usa as cores, usa as roupas ao seu favor. Às vezes você está usando roupas que não estão ao seu favor e você nem sabe, ou está copiando porque na outra ficou legal, porque está na moda, mas aquilo em você não fica bom. E às vezes o que fica bom em você não fica bom nela. Então, copiar o outro, seguir tendências, seguir regras da internet, looks, toma cuidado. Eu falo, o segredo de tudo, o segredo da beleza é conhecimento. É você se conhecer, é você se entender, é você saber e controlar a imagem, a comunicação que você está passando para os outros. Porque a sua imagem comunica. E você tem que chegar na vida e falar, essa sou eu. E não uma pessoa que não é você, que acaba trazendo insegurança, né? Passando ali uma baixa autoestima, uma insegurança para as pessoas, não é? Essa sou eu, a sua melhor versão. Eu costumo dizer, nós fazemos parte da natureza e ela é perfeita na sua harmonia. Quando estamos em ordem com quem somos, a beleza aparece. Mas quando tentamos ser algo diferente, a imagem perde força, perde brilho. E ao nos alinharmos com a nossa própria natureza, a beleza se revela. Incontestável. E então, quem é você? Talvez você não precise descobrir como ser mais bonita. Talvez você precise descobrir quem é você, a sua melhor versão, o que já existe em você. Porque você não precisa se reinventar, você só precisa se reencontrar.